Vamos lá, gente. Mateus capítulo 25. Hoje o texto base é dos versos de 1 a 13, é a parábola das 10 virgens. E eu vou dar seguimento às mensagens que tenho pregado a respeito dos últimos dias. Começamos falando em cima de 1ª e 2ª Tessalonicenses, e agora já passamos pelo capítulo 24 de Mateus, onde tem o sermão escatológico de Jesus, e tudo que está escrito no Novo Testamento, tudo que está escrito nas epístolas, é baseado no sermão escatológico de Jesus. É evidente que João, por exemplo, quando escreve Apocalipse, a base é o sermão escatológico de Jesus, mas é claro que ele utiliza figuras, símbolos e muita literatura apocalíptica do Antigo Testamento, para poder escrever, então, o livro de Apocalipse, né? E temos passeado por esses textos e aprendido muita coisa nesses textos relacionado aos últimos dias, aos eventos dos últimos dias, e parece que a mensagem central de Jesus, de Paulo também em Tessalonicenses, mas de Jesus no capítulo 24 e 25 de Mateus, é para nos estarmos vigilantes, atentos a tudo, atentos ao nosso momento histórico, atentos às coisas de Deus, não distraídos com as coisas do mundo, não distraídos com as coisas do diabo e às vezes até distraídos com a nossa própria alma, poluindo a nossa mente, o nosso coração, a nossa agenda, com coisas que não têm relevância, não têm importância para a eternidade, não têm relação nenhuma com o reino de Deus. Então, a palavra nos alerta a ficarmos atentos. É evidente, vamos trabalhar, vamos fazer tudo que a gente precisa fazer, mas cuidado, para que o conjunto de coisas no mundo não roube o nosso tempo, nossa atenção, nos faça distraídos, roubando o nosso tempo da presença de Deus, das nossas disciplinas espirituais, da oração, da palavra de Deus, da comunhão na igreja, na comunhão e no culto, nas células, no exercício do nosso ministério, da nossa dedicação pessoal ao Senhor, do nosso momento de intimidade, do nosso secreto na presença de Deus, que o mundo não provoque essas distrações e a gente acabe sendo tentado e caindo em tentação de ficar nos divertindo com as muitas coisas e deixando de nos concentrar naquilo que tem a ver com a eternidade, né? Então, a palavra de Deus dá esse conjunto de exortações para nós. Eu quero, antes de entrar em Mateus 25, de 1 a 13, eu vou recapitular alguma coisa que chegamos até aqui, porque todas as mensagens estão ligadas uma à outra. A mensagem de uma parábola, de outra, vai reforçando a mensagem escatológica de Jesus, então a gente relembra todas as lições que o texto apresenta para nós. Mas antes, essa já é parte da recapitulação da última mensagem que fizemos algumas semanas atrás. Deixa aí, mas eu quero abrir um parênteses nessa introdução. E o parênteses é o seguinte: por que é importante, amados, a gente falar dessas coisas? Por que é importante a gente ser atualizado? Porque o Novo Testamento está recheado de textos que falam a respeito desse momento. Os evangelhos, boa parte do final do ministério de Jesus, foi falando sobre as últimas coisas. 2 capítulos, no 3º ano, quando Jesus está em Jerusalém, ele prega essa mensagem num só dia, provavelmente na quarta-feira da semana da Páscoa, da semana da Paixão. E Mateus, ele destina 2 capítulos, na última parte do seu livro, só para registrar essa mensagem escatológica de Jesus, ou seja, proporcionalmente falando, ele dedica uma grande parte do seu livro para essa temática. Quando você vai para Marcos e Lucas, eles dedicam praticamente um capítulo, que é o capítulo 3 de Marcos, e o capítulo 21 de Lucas, mas não é a única porção
com literatura escatológica, você encontra isso em algumas outras parábolas, em alguns outros textos, mesmo dentro dos evangelhos. João é um evangelho diferente, ele não está baseado naquela estrutura que os sinóticos estão usando, Mateus, Marcos e Lucas, que fala do início do ministério de Jesus a partir do seu batismo, depois foca no ministério de Jesus na Galileia, depois vem para o ministério de Jesus em Jerusalém, até a crucificação e ressurreição. O apóstolo João, ele escreve o evangelho falando sobre os 7 milagres de Jesus, ele tem uma estrutura um pouco diferente. Quando você vai para as epístolas do Novo Testamento, consideráveis porções de todas as epístolas têm uma grande parte dos seus textos falando desse assunto. Tessalonicenses, praticamente as 2 epístolas aos Tessalonicenses foram escritas pelo apóstolo Paulo para tratar principalmente desse assunto. Então, 2 epístolas, a igreja de Tessalônica, só para falar desse assunto. Quando Paulo escreve a Timóteo, tanto na primeira epístola, mas principalmente na segunda epístola de Timóteo, praticamente 1/3 da epístola é falando sobre os últimos dias. É muita porção no Novo Testamento falando nesse momento, sem contar o livro de Apocalipse, todo ele falando sobre os últimos dias, mas não apenas sobre os últimos dias. A nossa posição quanto a diversos métodos de interpretação do livro de Apocalipse é bem próximo da interpretação histórica. Eu vou dar mais detalhes sobre isso em algum outro dia. Há diversas linhas de interpretação, e a história que considera o que Jesus falou no primeiro capítulo, que no livro de Apocalipse tem registro de coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo no primeiro século, ali no contexto de João, e coisas que ainda vão acontecer, ok? Então, provavelmente a maior parte do livro de Apocalipse ainda vai acontecer, e ainda agora, 2000 anos depois, a maior parte do livro de Apocalipse ainda vai acontecer. Parece que essa é a melhor posição na interpretação do livro de Apocalipse. Por que é tão importante a gente estudar essas coisas? Primeiro porque há uma grande porção no Antigo Testamento e no Novo Testamento falando sobre os últimos dias. E nós não podemos nos privar de conhecer, de saber e de atender aos apelos da palavra de Deus quanto à nossa postura. Qual é a postura do crente na proximidade da segunda vinda? Como nós devemos nos posicionar, como devemos agir, que tipo de crente a gente tem que ser nos últimos dias? Que tipo de crente a gente tem que ser como os trabalhadores da última hora? Que tipo de crente a gente tem que ser? Que tipo de cristianismo a gente deve vivenciar nesse tempo, nesses dias? Mas há um motivo que é muito legal, muito inspirador para nós, que é um motivo, talvez um dos principais, que é o seguinte: nós, o cristianismo, nós temos esperança. Diferente de muitas religiões, o cristianismo nos oferece a esperança da glória, a esperança da eternidade. O povo de Deus, o povo de Cristo, nós somos o povo que sabe como as coisas vão acabar. A gente sabe como o ciclo dessa história vai finalizar e como será a continuidade dela no tempo da eternidade. Nós sabemos o que vai acontecer no final. Isso é tremendo. Nenhum outro povo sabe, lamentavelmente, nenhuma religião, outra religião, tem tanta precisão, tem tanta verdade, tem revelação, nenhuma outra religião tem revelação nenhuma a respeito da eternidade. Mas nós temos. Eu fiz uma pequena leitura, nem vou mencionar isso detalhadamente, fiz uma pequena leitura essa semana da visão da eternidade em diversas religiões que nós temos, pelo menos das 5 principais religiões que nós temos no mundo hoje. É muito curioso. Se você quiser fazer uma pesquisa, dá uma gugada aí que você acha com tranquilidade isso. Qual é a visão da eternidade das 5 principais religiões do mundo, ou de mais ainda, e navega, e faz uma pequena leitura, com cuidado, evidente, com senso crítico para essas leituras. Você vai achar coisas
interessantes, mas a maioria delas é absurda. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós somos o povo da esperança viva. Nós somos o povo da promessa, nós temos uma esperança que ela está firmada na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. As coisas podem estar mais ou menos ruim, ou pode estar totalmente ruim, ou diante de possibilidades de piorar tudo, nós sabemos como tudo isso acaba. E nós temos a esperança, porque a gente sabe que com Jesus Cristo a gente vai adentrar a eternidade na sua presença e na sua glória. Amém, queridos? Portanto, toda palavra na Bíblia, toda palavra com texto escatológico, falando dos últimos dias, ou literatura apocalíptica, toda palavra que fala dos últimos dias, ela tem o propósito de animar e de bombar a fé e a esperança de todo o povo de Deus. Deus continua no controle da história. E a história vai para onde Ele determinar que vai. Ok, gente? As lutas, as aflições, nós temos isso na nossa vida, no nosso dia a dia, mas o Senhor é conosco. O Senhor é conosco, nós sabemos para onde vai, nós sabemos para onde vamos, nós sabemos para onde vai a história, e nós sabemos para onde vamos, nós vamos estar com o nosso Senhor Jesus por toda a eternidade. Amém, queridos? Aleluia. Se é para bater palma, bate palma, né? Para o Senhor Jesus. Amém, queridos? Isso é muito importante, ou seja, todo texto que fala dos últimos dias precisa sim ser estudado com cuidado, com cautela, né? Mas ele sempre terá o propósito de bombar a tua fé e fortalecer e consolidar a tua esperança no controle de Deus de todas as coisas. Tá? A doença passa, as lutas passam, as dores passam. Ok, gente? Tudo passa. Fique em paz. Luta aí, trabalha aí, busca o Senhor sim, mas a graça do Senhor é sobre você, o consolo do Senhor é sobre você, a sabedoria do Senhor é sobre você, e tudo o que você precisa, diz o apóstolo Pedro, nas suas epístolas, segunda epístola de Pedro, tudo que nós precisamos da parte do Senhor para uma vida de piedade, nós já temos. Porque o Espírito Santo está em nós. E o Espírito Santo é o poder de Deus que habita em nós. Amém, queridos? Então, é importante sim a gente mergulhar nesses textos, nos instruindo e fortalecendo para os últimos dias. Porque quando começar a pipocar as coisas, você sabe. Né? O texto fala, ele virá como um ladrão. Paulo fala isso em Tessalonicenses. Ele virá como um ladrão e vai pegar todo mundo de surpresa, mas nós não. Nós não. O povo de Deus não. Né? Nós sabemos, porque Deus já disse como é que as coisas vão, que direção as coisas vão, e nós sabemos o que vai acontecer. E porque sabemos, vamos permanecer firmes. Porque sabemos perseverar, somos perseverantes. Vamos perseverar e perseverar até o fim. Amém, gente? Então a gente segue. Muito bem. Voltando então para a recapitulação, deixa o slide anterior, isso. Então, recapitulando um pouco, principalmente a palavra, a parábola do servo bom e do servo mau, em Mateus 24, 42 a 44. Em resumo, qual é a exortação de Jesus ali? Vigiai, porque é um imperativo, ok? É uma ordem, você só obedece, ponto final. Vigiai, fique atento na sua vida, não distrai não, irmão, não distrai não, ok? Não é estressado, nem ansioso, nem nada, é vigilante, ok? Atento, porque nós sabemos que direção a história vai, ok? Eu não vou dar detalhes, você observa o mundo, o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo na Ásia, o que está acontecendo no extremo leste da Europa, o que está acontecendo na América do Sul, América Latina, nos Estados Unidos, o que está acontecendo nos governos, ok? Põe tudo isso no pacote
nós sabemos em que direção vai a história. Nós sabemos que vai rolar. Tá bom, gente? Muito bem. Vigiai, imperativo. Ficai apercebidos, é o imperativo também. Ficai. E, portanto, vigiamos e ficamos apercebidos nos tempos da segunda vinda. Quando? Aí eu listei as 5 coisas e eu quero repeti-las com você aqui. Aliás, não, passa direto, eu vou saltar, depois você assiste a mensagem de novo se você quer ouvir essas 5 coisas. Mas eu quero resumir isso com esse texto aí. Quem está desenvolvendo sua devoção ao Senhor e cumprindo o seu chamado, servindo as pessoas, é carregado de todo tipo de provisão espiritual, unção, provisão emocional, física e financeira, pois o Senhor vai liberando de seus bens até que, em sua volta, confie ao servo fiel todos os seus bens. Ok? Se quiser relembrar o que vem antes desse texto, volta lá, entra no YouTube ou no nosso aplicativo, né? No nosso aplicativo já tem essa mensagem lá. Muito bem. E entrando agora numa estrutura das parábolas do final do capítulo 24 e no capítulo 25, a gente encontra uma estrutura para dar direção para a gente aqui. Primeiro, que as parábolas que estão no final do capítulo 24 e no capítulo 25, elas são chamadas de as parábolas do juízo final. Ok? As parábolas do juízo final. A primeira parábola é a parábola do servo bom e do servo mau, que nós já pregamos e já ensinamos. E as parábolas são ilustrações que vão dar força e ilustração, luz, entendimento, né, a partir de histórias, de parábolas, da mensagem escatológica que Jesus pregou no começo do capítulo 24. Muito bem. E no capítulo 24, na parábola do servo bom e fiel, a ênfase é vigie, sendo fiel e prudente. Como? Servindo a Deus, servindo as pessoas e servindo com seus dons e talentos. Servo bom e servo mau, o Senhor colocou talentos nas mãos dos servos. Um usou bem, outro usou mal. Então parece que a postura de vigilância, de perseverança, de cuidado da nossa parte, não é passiva. Amém, gente? Estão comigo? A postura de vigilância não é passiva, é uma postura de serviço, servindo ao outro, abençoando ao outro, fortalecendo ao outro. Amém, gente? Ok? Essa é a ênfase da parábola do servo bom e servo mau. Quando a gente entra no capítulo 25, a gente encontra 3 parábolas. Quais são os temas centrais de cada uma dessas parábolas do juízo final? A parábola das 10 virgens, que é a que vamos conversar um pouquinho mais de tempo hoje, ela tem uma mensagem central, e a mensagem central é essa: cada um é responsável por sua própria espiritualidade. Ok? Essa é a mensagem central da parábola de hoje. Todo o conjunto de figuras, de elementos que estão dentro da história, que estão dentro da parábola, elas não necessariamente têm um significado aplicável. É uma história, e toda parábola tem uma mensagem central. E a partir dessa mensagem central é que você estuda cuidadosamente e observa se os elementos e os símbolos contidos na parábola podem ser aplicados na nossa vida. Ok? Eu vou fazer esse exercício com você hoje. A segunda parábola é a parábola dos talentos, também chamada de a parábola dos 3 servos. Qual é a mensagem central da parábola dos talentos? É usar bem o que Deus nos confiou. Parábola dos talentos. Ok? E a terceira parábola, a parábola do juízo final. Qual é a mensagem central? É preciso atender aos necessitados. Que interessante. Todas as palavras do juízo final, elas apontam para uma postura ativa na vigilância, de serviço a Deus e de serviço às pessoas. Não é uma vigilância passiva. Amém, gente? Aí a gente entra na parábola das 10 virgens, e que tem a mensagem central: cada um é responsável por sua própria
espiritualidade, ok? E a gente vai ler a parábola das 10 virgens agora, nos versos de 1 a 13 de Mateus, capítulo 25. Pode abrir a sua Bíblia, abre a sua Bíblia na sua Bíblia física, de papel ou aplicativo, porque o texto não está projetado lá, tá bom? Então acompanhe aí na sua própria Bíblia. A versão que eu estou usando é a revista atualizada. Então, o reino dos céus, olha a palavra então, essa palavra então, ela está ligando com um discurso que Jesus já está fazendo, um ensino que ele já está praticando. Então, ele está ligando uma parábola a outra, ok? Então, o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então, as 5 insensatas pediram às outras: por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora, comprando óleo, o noivo chegou. Então, as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento. E a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, a mensagem do verso 13. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Amém? Baixe tua cabeça mais uma vez, por favor. Senhor, nós lemos a tua palavra e queremos que ela mesma fale ao nosso coração, e o teu Espírito nos dê todo o entendimento, as mensagens que são simples e bem objetivas nesse texto, mas dá-nos compreensão, que elas entrem ao nosso coração e de fato nos alimentem, nos animem, nos abençoem e glorifiquem o teu nome nesse momento, dentro de nós e nesse ambiente da tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. A mensagem principal, é importante sempre relembrar, a mensagem principal da parábola: cada um é responsável pela sua própria espiritualidade. Não depende da mãe, não depende do pai, não depende do líder, não depende do pastor. Cada um é responsável, ok? Diante de Deus, a gente não vai poder transferir a responsabilidade da nossa própria espiritualidade ou da saúde da nossa espiritualidade para ninguém. Cada um é responsável, e Jesus está dando ênfase, fazendo lembrar dessa verdade tão importante. Mas vamos pensar quem são os personagens dessa parábola. E eu listei aqui 4 personagens. Eu quero dizer para vocês o que são e o que não são. Primeira coisa, o noivo. O noivo é Jesus, ok? A figura do noivo na parábola aponta para Jesus. No Novo Testamento, no Antigo Testamento também, a gente encontra a pessoa de Deus como um marido, né? Em Isaías a gente vê assim, em Jeremias a gente vê assim também. No Novo Testamento, em Efésios capítulo 5, quando Paulo está ensinando sobre o casamento e sobre a família, a gente entende sim que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. São figuras, porque as bodas, por exemplo,
uma das parábolas escatológicas, as bodas do Cordeiro, é uma festa de casamento. Isso vai acontecer quando a igreja for recolhida e estiver com Jesus nos últimos dias, ok? É uma festa de casamento. Então aqui, na parábola, este noivo, embora Jesus estivesse contando, ele está contando uma história. Os judeus entenderiam a cultura sobre o casamento, a tradição sobre o casamento, mas na parábola, o noivo é Jesus. O segundo personagem, a noiva, ela não está na parábola. Ok, gente? A noiva não aparece na parábola. A parábola não está falando da noiva. Curiosamente. As 10 virgens não são a noiva. Ok? Então eu não posso fazer essa aplicação. E eu estou tomando cuidado, porque lembra que nós falamos nas primeiras mensagens das diversas linhas de interpretação com relação a toda escatologia? Lembra que nós falamos isso no início? Ok? Se você não lembra e quer relembrar, vai no nosso aplicativo e assiste novamente a primeira série de mensagens, perto do fim. 5 mensagens nós pregamos com a temática perto do fim, tudo baseado em Tessalonicenses. E nessas mensagens eu compartilhei os quadros, um quadro escatológico com as diversas posições. Quando as pessoas assumem uma das posições escatológicas, o que é a posição escatológica? Eu acho que os últimos dias vai acontecer desse jeito. Uma outra posição fala, eu acho que os últimos dias vai acontecer desse jeito aqui, um pouco diferente desse. E a outra posição, a mesma coisa. Eu acho que nos últimos dias as coisas vão acontecer nessa cronologia aqui, às vezes é um pouco diferente das outras. Então, as posições escatológicas apontam interpretações diferentes a respeito dos eventos e da cronologia dos últimos dias. Ok? Então, essa é a diferença das posições. Dependendo quem interpreta uma parábola escatológica como essa, ele usa a lente de uma linha de interpretação. Então, ele acaba dizendo coisas para a parábola, na interpretação da parábola, a partir dessa lente, ok? Me permita usar algumas das expressões que nós usamos quando eu me referi às diversas posições. Por exemplo, os pré-tribulacionistas, aqueles que acham que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, a igreja não passará pela tribulação, e Jesus volta no final da tribulação, como que se vê assim, partes, Ele vem, para no meio do caminho, recolhe a igreja, depois conclui a vinda no final da grande tribulação. Quem é pré-tribulacionista, pré-milenista, que é essa expressão que eu estou usando, se você não está habituado a essas expressões, volta lá e assiste a mensagem de novo, tá? Beleza? Ok? Então, quem tem essa posição, na hora de interpretar essa parábola, vai fazer afirmações a partir dessa perspectiva. Mas existe uma interpretação que pensa, não, eu sou pós-tribulacionista e acredito que Jesus virá, a igreja vai passar pela tribulação e Jesus volta no final da grande tribulação. Os filhos, sim, de alguma forma serão protegidos, preservados, mas muita gente vai morrer mesmo. Entre os santos, muitos serão perseguidos, mas o arrebatamento e a ressurreição e a parousia, ou seja, a vinda de Jesus Cristo, vai acontecer de fato no final da grande tribulação. Quem entende que o arrebatamento, a ressurreição e a parousia vai acontecer no final da grande tribulação, interpreta essa parábola de um outro jeito. Amém, gente? Percebe? Então, qual é o cuidado que eu estou tendo em estudar e repartir verdades dessa parábola com você? Eu estou tendo cuidado de não usar nenhuma dessas lentes, ok? Eu quero que o texto fale conosco. Eu quero que o texto fale conosco e eu quero extrair daqui as verdades principais, a mensagem mais importante que Jesus está repartindo com a gente aqui para animar a nossa fé, animar você nesse tempo, E sem entrar no mérito de uma posição ou de outra, agora, para nós, isso não é muito importante. Importante é que, cientes de que Deus está no controle e carregados de fé, com conhecimento de tudo aquilo que o Novo Testamento está falando sobre os últimos dias, a gente vai se manter perseverante.
como eu disse numa dessas mensagens atrás, bem que eu gostaria que acontecesse tudo o que os pré-tribulacionistas dizem, a gente se arrebatar antes da grande tribulação, a gente fica livre e fica de boa. E bem que eu gostaria que fosse assim, mas pode ser que não seja. E se não for? Se não for, a gente vai ficar firme, a gente vai ficar fiel, a gente vai ficar perseverante, a gente vai suportar tudo, porque a gente sabe o final dessa história. Amém? Essa é a ideia. Amém, gente? Essa é a ideia. A gente vai permanecer firme, e abençoando os irmãos e cuidando um do outro, e provando do sobrenatural do Senhor na nossa vida. Isso vai acontecer aos montes, vai ser talvez o período do maior avivamento da igreja, se ela estiver na grande tribulação, talvez seja o momento de maior avivamento da igreja, onde o sobrenatural vai ser o nosso arroz e feijão. O sobrenatural vai ser o nosso arroz e feijão. Muito bem. Então, essa parábola, ela não fala da noiva, ok? O terceiro personagem, ou as personagens, são as 10 virgens, ok? E elas são personagens curiosas, porque eles fazem parte do cortejo das virgens ligadas ao amigo do noivo numa festa de casamento. Eu vou explicar como é que funciona uma festa de casamento. Então, essas 10 virgens são isso. Mas tem um cidadão aqui dentro dessa parábola que está meio escondido. Na verdade, ele está escondido mesmo, ele só aparece quando tem o grito, né? O grito acontece no verso 6. No verso 6, à meia-noite foram acordadas pelo grito. Vejam, o noivo está chegando. Quem é que grita? É um quarto personagem. Quem grita é o amigo do noivo. Agora, deixa eu explicar para você, mais ou menos, como é que funciona a cultura de um casamento judaico. Primeiro, um amigo do noivo é escolhido, né? O pai tem um jovem, ele está se preparando para casar, e isso já na adolescência, ok? Todo judeu casa bem cedo mesmo. Maria, por exemplo, Maria, mãe de Jesus, talvez ela tenha ficado grávida aos 14 anos. Ela era uma adolescente, ninguém pensa nisso, né? Não é verdade? Parece esquisito, não parece estranho? Mas quem tem 14 anos aqui, adolescente? Júlia? Isso, 14 anos, Júlia? 14 anos. Olha que curioso, né? A mãe de Jesus, com a sua idade, estava grávida dele, mas pelo Espírito Santo. Né? Pelo Espírito Santo. Amém, gente? Mas casou com José. Já na adolescência, a família procura um amigo bem próximo da família, que eles vão chamar de amigo do noivo, alguém com um pouco mais de idade, mas que é muito íntimo da família, e que ama o jovem, o noivo, né, que será noivo, ama o jovem como da família, alguém muito próximo mesmo, e de muita confiança. Aí este, que é nomeado amigo do noivo, né, ele passa a ajudar a família, procurando uma noiva, né? É assim que funciona mesmo. Vai procurar a noiva, e o pai e a família toda vai procurar uma noiva para o filho, né? Quando eles encontram uma família que é decente, uma família que está ligada com eles, que eles confiam, que eles conhecem, e eles acham que vai dar um bom casamento, então eles fazem contato com o pai da noiva, e propõem um noivado, né? Coloca a ideia do noivado para o pai da noiva. É evidente que o pai da noiva e a noiva, eles vão considerar a possibilidade de ficar noiva desse jovem, dessa outra família. Supondo que o pai e a noiva concordem com isso, principalmente o pai, né? A palavra do pai, ela é a mais importante nessa decisão. Supondo que ele concorde com o noivado, e todos concordem com o noivado, o pai do noivo e o noivo, eles vão pagar um dote para a família da noiva, porque a família da noiva, saindo da casa dos seus pais, passará a fazer parte da família do noivo, inclusive trabalhando nos negócios
da família do noivo. Ela muda de casa e ela vai morar numa casa bem próximo do clã da família do noivo. Então ela vai dedicar a sua vida ali. Como essa moça, essa jovem, está saindo da casa dos seus pais, há uma compensação que deve ser paga para a família. Então, o noivo e o seu pai pagam um dote para a família. E parte desse dote depois é entregue para a noiva. Caso aconteça algum problema com um seguro de vida, caso aconteça algum problema com o noivo, ele vai para a guerra, ou então ele, num trabalho, em alguma situação, ele vem a se ferir, não consegue trabalhar nem produzir, ou seja, morto numa guerra, essa mulher, essa esposa, ela tem um seguro de vida, que é parte do dote que o pai dela recebeu, da família do noivo. E assim, tudo isso fica arranjado. E é evidente que para a mulher, quanto maior for o dote, maior for o valor, mais a mulher, a jovem, estará sendo valorizada pelo noivo. Então, não era um pouco recurso, era bastante recurso, porque isso representava uma grande valorização para a jovem, para a noiva. Então, isso abençoava a todos. Muito bem, tendo acertado esses detalhes, eles assinavam um documento, e um documento de noivado, e era um documento mesmo, ficava tudo assinadinho. E esse documento, embora ainda não fossem casados, eram só noivos, esse documento tinha valor legal. Se acontecesse alguma coisa de um deles querer desistir, precisava ter um outro documento, um documento de divórcio, né, que era complicado. Então, por quê? O contrato de noivado, o compromisso de noivado, era tão sério quanto o compromisso de casamento. Aí, eles ficavam noivos durante um certo período, poderia ser por 1 ano, poderia ser até um pouco mais. Lembra que são adolescentes. Lembra que são adolescentes. O contrato de noivado poderia durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, porque nesse interim, o jovem estaria trabalhando, homem estaria trabalhando para construir uma casa, construir um cômodo a mais, dentro de todo o terreno da família, e se estruturar, levantando riqueza, fazendo riqueza para começar uma nova vida, ok? Então isso tudo está sendo preparado, tudo no tempo do noivado. Chega o tempo do casamento, depois de um certo tempo. Então, as famílias se organizam, a festa do casamento começa a ser organizada, o amigo do noivo entra em cena novamente na história. O amigo do noivo, ele participa da preparação da festa e de toda a cerimônia, mas não apenas. O amigo do noivo ajuda a pagar toda a festa. Muito legal, né? É muito legal esse negócio. Dá para arrumar um amigo do noivo, Reginaldo? Hein? Dá para arrumar uns 2, 3, 4 amigos do noivo aí, né? E o dote? Já acertou o dote com o Marquinhos? Não? Ainda não, Marquinhos? Tudo bem, gente, vamos voltar aqui, pá. Deixa o Reginaldo, né, e o Marquinhos ajuda para lá. Para lá não, né? Deixa eles para cá. Para cá, não para lá, né? Deixa para cá. Deixa eles resolverem. Muito bem, o que está rolando? Aí vai rolar, o amigo do noivo ajuda a financiar toda a festa, e ele fica perto. Aí o que acontece? A família da noiva começa a organizar toda a cerimônia, comprar vestidos, o vestido da noiva, lindo, maravilhoso, coisa muito especial. A família, lembram que no primeiro século, os vilarejos eles eram pequenos. Quando tinha uma festa de casamento, o vilarejo inteiro participava. Ok? Não era meia dúzia de gente, era a cidade toda, né? A cidade toda vinha, precisa de grana, né? Precisa de muita grana para poder dar de comer para essa galera toda aí. Caná da Galileia, em 2018 que nós fomos para lá, Caná de Galileia, no primeiro milagre de Jesus, uma cidade muito pequena hoje. Hoje, Nazaré tem por volta de 70 mil habitantes, é maior que Cornélio. É maior que Cornélio Procópio, Nazaré. E Caná fica a uns 8 quilômetros de distância.
Fica uns 8 quilômetros, mais ou menos, de distância de Nazaré, mas é uma cidadezinha muito pequena. Hoje, Caná da Galileia, eu não tenho certeza, mas é bem menor, talvez uns 30 mil pessoas. Mas lembra que Nazaré, na época de Jesus, tinha 300 pessoas. Foi no nosso casamento, lá em São Paulo. 300 pessoas é que moravam na cidade de Nazaré. A cidade inteira, o vilarejo inteiro de Nazaré, ficava numa montanha, assim, numa parte alta da montanha. Os 300 cabiam dentro da sinagoga. Então, a sinagoga que tinha em Nazaré, onde Jesus, em Lucas capítulo 4, foi ler Isaías 61, depois queriam matar ele. Nesse lugar, o vilarejo inteiro estava dentro da sinagoga. 300 pessoas, pelo menos. Se Nazaré, que era maior que Caná, tinha 300 pessoas, Caná da Galileia poderia ter umas 100 pessoas, 150 pessoas, eu não sei. Portanto, tinha bastante gente naquele casamento que estava lá, Jesus e os seus discípulos. E lá é que ele fez o primeiro milagre. E algumas talhas, cabendo até 120 litros de água, foram todas elas cheias e transformadas em vinho, ok? Então, era bastante coisa. Era o vilarejo todo para matar a sede, né? Ficava todo mundo feliz lá. Aí, o noivo ia se preparar. A noiva ia se preparar e fazer tudo o que precisava. Do outro lado, o noivo também ia se preparar. Toda a família do noivo, o noivo, vestimentas novas, a casa já estava pronta, e eles preparavam, nessa casa que o noivo preparou, ele vai preparar um quarto de núpcias especial. Ali vai acontecer as núpcias do casal. Então, eles anunciam, e a cerimônia de casamento está anunciada antecipadamente e está para acontecer. Muito bem. Aí a sociedade se mobilizava, o vilarejo se mobilizava, e algumas coisas, às vezes, aconteciam da seguinte forma: a noiva na sua casa, né, e o noivo na dele. A celebração começava separado, a noiva ficava aguardando o noivo chegar, e o amigo do noivo ficava próximo da casa da noiva, não ficava junto com o noivo nessa hora. E ele ficava lá, provavelmente às portas da casa da noiva. E junto com o amigo do noivo, um cerimonial. Aí que entram as 10 virgens. Ok, gente? Aí, estão comigo, gente? Eu estou contando a história. Vocês estão comigo? Tá formando uma figura mental? Você está vendo a casa da noiva como está bonitinha? Está vendo a casa do noivo como está bem construidinha? Eles construíram uma casa lá para morar? Dá para enxergar isso? Dá? Muito bem. Aí lá na casa da noiva, todo mundo está arrumadinho e o noivo está do lado de fora, ele está com uma trombeta. E ele está do lado de fora. O amigo do noivo, tá? E próximo está todo o cortejo que vai acompanhar o noivo. E parte do cortejo são as 10 virgens, ok? O amigo do noivo entrou com o noivo. Metade do cortejo entrou, a outra metade não. Por isso que as 10 virgens não são a noiva, ok? Porque a noiva já entrou, né? Então é diferente. Daí a mensagem da parábola: fique atento e vigie. Não deixa faltar óleo. Não deixa faltar óleo. E o óleo é símbolo O óleo é símbolo do quê? Do Espírito Santo. Fala comigo, óleo é símbolo do Espírito Santo. Não deixa faltar óleo. Não deixa faltar óleo na sua vida. Não deixa faltar óleo nas suas celebrações. Tem casamento hoje em dia que parece que o Espírito Santo fica 2 quadras longe. Porque eu não sei quem deu a ideia, parece que falta roupa para as mulheres no casamento de hoje.
Onde está o Espírito Santo? Está em algum lugar, mas aqui não está não. Posso continuar? Bem. O amigo do noivo está na frente da casa da noiva, a coisa está rolando. Aí, o cortejo vem e se aproxima. Metade traz óleo, outra metade não traz óleo extra, e a noite vai chegando, e eles estão lá aguardando o noivo. O noivo é que decide a hora que vem. E todos aguardam, e todos esperam. Aí, em dado momento, o texto diz que à meia-noite era uma tradição, há muitos casamentos em que o noivo saía de casa só à meia-noite, por isso precisava das lâmpadas, e precisava do combustível. Aí, a casa do noivo já começava uma celebração. Aí, a celebração dava uma pausa, e o noivo saía. O noivo saía na direção da casa da noiva. Alguns registros da cultura, de como acontecia, diz que o noivo acompanhava, o amigo do noivo acompanhava o noivo, e perto da casa da noiva ele se antecipava, tocava a trombeta e gritava: o noivo vem, o noivo chegou! Né? E alguns outros registros da cultura diz que o amigo do noivo já estava na casa da noiva. Era de noite, e ele saía, talvez com alguma comitiva ou com um amigo do noivo, e ia andando na direção da casa da noiva. Quando ele chegava próximo à casa da noiva, era meia-noite, era escuro, e ele não vinha com lâmpada. Aí, o amigo do noivo, antecipado, dentro da ideia de que ele já estava na frente da casa da noiva, ele perguntava: quem vem? Quem vem lá? E o noivo gritava o seu nome, ou falava com o amigo do noivo. Aí, o amigo do noivo, que conhece a voz do seu amigo, a voz do noivo, reconhecendo a voz do noivo, aí ele tocava a trombeta e anunciava a todo mundo: o noivo chegou! Venham para fora, o noivo chegou! Aí o Novo Testamento fala que as ovelhas ouvem a sua voz. E ouvem, amém, gente? Ouvem a sua voz e reconhecem, porque tem intimidade com ele. O amigo do noivo é alguém que tem intimidade com o noivo. A hora que ele chegar, ele sabe discernir: essa voz é do noivo, essa voz é de Deus, essa voz é do Espírito Santo. Estão comigo, gente? O mundo grita na nossa orelha, o mundo grita na nossa alma, o mundo grita na nossa cabeça, o mundo grita no nosso coração. Há muitas vozes: faça isso, não faça aquilo, não dá nada não cometer pecado, não dá nada não cometer tal transgressão, não dá nada não mentir, não dá nada não no namoro meter a mão onde não deve, não dá nada não sei o quê, não dá nada não, fica tranquilo. O mundo fica gritando um monte de coisa: não dá nada não mentir nota, não dá nada não transgredir uma coisinha e a outra, não dá nada não. Mas essas vozes, a gente sabe discernir, quando essas vozes, elas são do mundo e vão trazer morte para nós. Agora, quando o noivo fala, a gente conhece. Por quê? Porque a gente tem intimidade com ele. Eu conheço a sua voz. Eu sei quando o Espírito Santo fala aos meus ouvidos. E assim, o amigo do noivo, é uma figura que nós precisamos ser íntimo do noivo, ele grita: o noivo vem! Aí a noiva sai. A noiva sai e o amigo do noivo, ele está com uma espada na mão. Aí a comitiva que está com lâmpadas acesas, vão iluminando o caminho para o noivo e para a noiva. E o amigo do noivo com uma espada na mão, porque era noite, era muito bandido. Na Judéia, era muito bandido. Então eles andavam armados e protegendo. O noivo e a noiva protegidos. O noivo protege a noiva. Quem protege a noiva é o amigo do noivo. Então, o noivo tem a ver com a proteção da noiva. Pode andar. A gente está protegido. Amém? Pode passar por qualquer caminho na vida. A gente vai estar protegido. E o amigo do noivo com uma espada na mão, acompanhando, e toda a comitiva, e as 5 que não tinham óleo extra, saíram correndo para comprar. Mas aí ele faz todo o caminho, toda a celebração ali, até chegar na casa do noivo. Quando chega na casa do noivo,
O noivo entra e todos os convidados que fazem parte daquele cerimonial entram também na casa do noivo, e era tradição fecharem as portas são trancadas, ninguém mais entra. Ninguém mais entra para a celebração. Se você ama o noivo, então você vigiou, você cuidou da agenda, você não chega atrasado. Não falta óleo. Se você ama o noivo e respeita o noivo, ok? Você não vai chegar atrasado. Fecham-se as portas. Pau. Aí a celebração continua. A celebração estava pausada até o noivo chegar com a noiva. Aí é festa, é canto, é dança, festa, todo mundo celebrando, porque o casamento está acontecendo, está para acontecer. Dado o momento da festa, o amigo do noivo anuncia o momento do fato, da consumação do casamento. O noivo e a noiva se retiram, vão para as núpcias, e o amigo do noivo fica do lado de fora com a espada, protegendo para ninguém importunar. E ele fica aguardando. Assim que no leito conjugal o casamento é consumado, desse jeitinho que acontece. Assim que o casamento é consumado, o noivo grita lá de cima: está consumado, para o amigo do noivo. E o amigo do noivo, que está do lado de fora, grita para todos os convidados: o casamento está consumado! Aí a festa continua. Continua a festança. O que acontece? O casal volta para a celebração e a festa vai durar uma semana. Né? Não é legal esse negócio? É muito legal. Gente do céu, isso é muito lindo. Né? É muita festa. Não sei se o povo de Deus faz festa que não para mais, né? Deus já deixou 7 festas solenes para ser celebrada obrigatoriamente. Deus deu uma ordem: faz essa festa. Né? O povo de Deus é um povo da festa, né? Porque tem um noivo presente, porque tem Deus presente. Nós convivemos com alegria, a alegria mora em nós. Amém, gente? A alegria mora em nós e ela tem nome. O nome da alegria é Jesus Cristo de Nazaré. É o nosso Senhor. Muito bem. Então, esse era o cerimonial todo do casamento. Aí, a ênfase dessas, a ênfase se voltando para as 10 virgens, né? É gente que foi displicente. Tudo está acontecendo, presta atenção. Tudo está acontecendo. O casamento já foi anunciado. Um está se arrumando para a festa aqui, o outro está se arrumando para a festa ali. Tem gente fazendo célula, tem gente se envolvendo em Viva Mais, tem gente se envolvendo em adoração, tem gente se envolvendo em fazer campanha solidária a partir do mês que vem, tem gente se envolvendo em diaconia, tem gente se envolvendo com crianças, com adolescentes, com jovens, com pré-adolescentes, tem gente se movimentando, ofertando para a cozinha, ajudando de outras formas. Os movimentos estão acontecendo. E tem uma parte que está... O que está acontecendo? Está com a lâmpada vazia. Não se envolve. Está tudo acontecendo. Oração está acontecendo, todos os dias da semana está acontecendo. De segunda às 2 da tarde, de terça às 7, de quarta às 6:30, de quinta às 7 com os pastores da cidade na nossa sala de oração, de sexta às 7, de sábado à tarde, antes das células de jovens e adolescentes, de domingo às 5:30, todos os dias está rolando adoração na nossa igreja, a oração e a adoração, nós precisamos orar. Onde está escrito? Tem gente que está meio displicente, tudo está acontecendo, aí fica flutuando, não sabe direito e está rolando. As 5 virgens. Deus está falando, Deus está anunciando, Deus está convocando para devoção,
Deus está chamando a todos para assumirem seus chamados e as suas vocações. Deus está movimentando tudo. Se engaja, se envolve, pega firme, vai para as células, vem para o culto. Quantas horas a semana tem? 168 horas. Sério mesmo que alguns escolhem descansar nas 2 horas de culto? A semana tem 168 horas. Sério mesmo? Sério mesmo? Que a hora de você escolher 1, 2 horas para você ficar de boa, você vai escolher as 2 horas que devia estar cultuando com o povo de Deus? O povo da internet. Sério mesmo? Qual é a tua ordem de prioridade? Quais são as prioridades da sua vida? Óleo. Enche a tua lâmpada de óleo. Enche a tua cabeça com óleo. Enche o teu coração com óleo. Enche o teu tempo com o óleo de Deus. Enche o teu dia com óleo, enche a tua noite com óleo. Óleo, Espírito Santo. Amém, gente? Mas reorganiza, meu querido. Reorganiza a sua agenda. Eu acho que tem agenda que está endemoniada. Verdade, porque se a tua agenda não te permite orar, ler a Bíblia e cultuar, tua agenda está endemoniada. Liberta ela, ora em cima dela. Ou começa de novo. Porque tem alguma coisa errada. Tudo bem, gente? Estão comigo? Vem comigo. Vem comigo. Tá? Vem comigo. A gente precisa cuidar. Para que não nos falte óleo. Porque vai ter um momento que é só a voz do Espírito Santo que vai nos orientar. Eu preciso ter intimidade com a voz. Eu preciso saber como ela é. E quais as diversas maneiras que o Espírito Santo fala comigo. Como é que o Espírito Santo fala com você? É uma ideia? É um sentimento? É uma impressão? É uma visão? Qual é a forma que o Espírito Santo fala com você? Você sabe me dizer? Às vezes ele fala comigo assim, às vezes ele fala assim, às vezes ele fala assim, mas uma coisa eu sei, quando ele fala, eu sei que é ele que está falando. Porque eu conheço a sua voz, eu conheço o jeitão do Espírito Santo. Eu conheço o jeitão dele, eu sei quando é ele. Aí eu me inclino na direção da sua vontade. Amém? Deixa eu ver algumas coisas aqui. As ênfases que eu quero dar. Vamos lá, muda. Tem 2 textos que eu listei 6 itens aqui de como desenvolver a sua espiritualidade, porque cada um de nós somos responsáveis pela nossa espiritualidade, certo? Amém, gente? Deixa eu ler esses 2 textos, depois a gente vai passear por esses 6 itens aqui, essas respostas de como desenvolver a nossa espiritualidade. A isto respondeu Jesus, João capítulo 3, verso 3, conversando com Nicodemos. Em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Primeira condição que eu já antecipo aqui, para você desenvolver a tua própria espiritualidade é nascer de novo. Só quem tem um novo nascimento consegue discernir e conhecer a voz do Espírito Santo. Só quem tem um novo nascimento em Cristo Jesus discerne as coisas espirituais, as coisas de Deus. Mas eu quero ler 1 Tessalonicenses capítulo 5, de 12 a 22,
Preste atenção no texto. Agora, são conselhos de Paulo aos cristãos. Lembra que eu estou lendo esses textos para responder a pergunta: como desenvolver a nossa espiritualidade? Ok? 1 Tessalonicenses 5, de 12 em diante. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Aí respondendo, baseado nesses dois textos, tem muitos textos que eu poderia mencionar, mas eu escolhi esses dois textos aqui para ler para você. A primeira coisa, a primeira resposta, como desenvolver a nossa espiritualidade? Primeiro, a partir do novo nascimento em Cristo Jesus. Amado, presta atenção. Lamentavelmente, há uma estatística que fala que alguns que estão no convívio da igreja e da comunidade, embora tenham prazer e satisfação de fazer parte do convívio da comunidade cristã, ainda não nasceram de novo. Gostam do ambiente cristão, prezam o ambiente cristão, gostam de estar no ambiente cristão, mas ainda está vivendo independentemente de Deus. Não sujeitou a sua vida a Jesus ainda. Vive a sua própria vida do jeito que acha que tem que viver, mas ainda não é um cidadão do reino dos céus. Parece um cristão, mas ainda não nasceu de novo. O novo nascimento é uma experiência pessoal com Jesus. Eu tenho que pensar na cruz do Calvário e fazer da cruz do Calvário uma questão pessoal. Eu preciso ter uma consciência tão grande e avassaladora dentro do meu coração, de que quando Jesus estava na cruz do Calvário, Ele estava morrendo por mim. A minha morte. E essa consciência tão grande dentro de mim, que eu não tenho uma outra coisa mais decente de fazer, a não ser me entregar completamente a Ele, porque se Ele comprou a minha vida com o seu próprio sangue, agora eu já não me pertenço mais. E nada que é meu, tudo é dele, porque eu fui comprado. Você foi comprado, meu irmão. Você foi comprado por Jesus, tudo que é seu é dele. Você não manda mais na própria vida. É Ele quem manda. É Ele. Consulte-o a respeito de tudo. Das coisas mais triviais, sem exageros, mas você bem poderia consultá-lo a respeito das coisas mais triviais até as coisas mais importantes. Mudança de cidade, mudança de emprego, projetos, compra de casa, compra de carro, até as coisas mais caras, das coisas mais baratas e até as coisas mais caras, das decisões mais importantes, das decisões mais simples. Sujeite-se a Ele. Um novo nascimento. Agora, isso só é possível para quem teve essa experiência pessoal e singular
com o Senhor Jesus Cristo. Não basta ser membro da igreja, não basta gostar de estar na igreja, não basta ser membro de uma célula. Você precisa ter tido a sua experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo, que vai arrebentar o teu coração por conta da vergonha dos pecados na sua vida, mas ao mesmo tempo, uma experiência de graça e de perdão que vem da cruz, por causa do sangue dele cobrindo você, limpando você de todo tipo de pecado e de todo tipo de culpa, zerando você. E você entrega a sua vida para ele, e ele entra em você pelo Espírito Santo, e você tem a experiência do novo nascimento. Você nasce de novo para Deus. Você nasce de novo para o reino dos céus. Você nasce de novo como um cidadão da glória, um cidadão de Deus, um cidadão dos céus. Não dá para desenvolver caráter cristão com quem não nasceu de novo. Conhecem pessoas que 30 anos depois não conseguem mudar uma vírgula? Talvez lhes falte um novo nascimento. Gosta do Evangelho, gosta de cantar, gosta de vir, gosta de estar, mas ainda não nasceu de novo. Precisa nascer de novo. Amém? A primeira coisa é essa. Vou fazer um apelo já a respeito disso. Segunda resposta é como posso desenvolver a minha espiritualidade? Vivendo em comunidade. Vivendo em comunidade. É o grupo dos santos, onde a gente se abençoa, onde a gente se ensina, onde a gente se ministra, mas também onde a gente às vezes tem que aguentar um ao outro, tem que tolerar muito um ou outro ainda, e tem que suportar um monte de coisa. Por quê? Porque a gente é gente, nós todos estamos na caminhada. Ninguém é melhor do que ninguém, todos estamos crescendo. Ninguém está pronto ainda. Amém, gente? Todos nós estamos sendo destruídos e reconstruídos. A nossa carnalidade está sendo demolida e destruída na andança com Jesus, e o caráter de Cristo está sendo reconstruído em nós pela obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso, não é ninguém mais. Eu até posso me devotar, posso me esforçar, mas é o Espírito Santo que forja o caráter de Cristo em mim. Amém? E essa convivência em comunidade, ela é importante demais. A igreja é família, a Trindade é uma família. O grupo dos santos é uma família. Eu não posso abrir mão do culto, eu não posso abrir mão de estar no culto, eu não posso abrir mão de estar com a minha família. Até quando tem gente, eu não gostei do que fulano falou, ciclano falou, e não sei o quê, eu estou com ele por aqui, mas assim, eu não vou mais na igreja. A gente cresce pelo amor de Deus. Supera tudo isso, vai lá, pede perdão. Quem você pensa que é a última Coca-Cola do deserto? Pensa que é melhor que alguém? Vai lá e pede perdão, pelo amor de Deus. Nós precisamos um do outro, eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, nós precisamos um do outro. Nós não desenvolvemos a nossa espiritualidade no isolamento, nós não desenvolvemos a nossa espiritualidade junto, fora da igreja, longe da igreja, afastado da igreja. Nós não desenvolvemos a nossa espiritualidade sozinho no nosso quarto, no nosso apartamento, assistindo televisão, lendo livro, assistindo vídeo do Luciano Subirá. Eu não desenvolvo a minha espiritualidade estudando todas as mensagens de Paul Washer, estudando todas as mensagens de Randy Clark, estudando todas as mensagens do Augusto Nicodemos, estudando todas as mensagens do pastor Davi, ou assistindo as mensagens do pastor Paulo. Você não desenvolve espiritualidade pelo YouTube. Você desenvolve espiritualidade sentando junto, sentando nessa cadeira amarela, junto do seu irmão, orando com ele, abençoando ele, ministrando na vida dele, aproveitando quando um visitante fala, vocês visitantes que estão aqui, aproveitando a oportunidade, meu querido, eu quero te ajudar a crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Assim nós desenvolvemos a nossa espiritualidade.
mas não no isolamento. Ou usando as 2 horas de culto que a gente tem na semana, dentro das 168, para fazer qualquer outra coisa. Reorganiza as suas prioridades, pelo amor de Deus. Estão comigo, gente? Obrigado. Quem que gritou amém aí? O Will? Todos, amém, valeu. Fico animado com essa resposta. Né? A terceira resposta de como desenvolvemos a nossa espiritualidade é estudando e conhecendo a palavra de Deus. Arroz e feijão, bife e batata. É o ordinário. Você prova o extraordinário no ordinário. O que é o mais simples é almoçar e jantar e tomar café. Preferência um ovo de manhã, um bacon, farinha de aveia, tapioca. Tem que fazer um café bom, né? Fazer um café bom, né? É o trivial, é o elementar. Um bom café da manhã, um bom almoço, uma boa janta, é a nossa nutrição. Como que você vai nutrir a sua espiritualidade? Com o pão espiritual, palavra de Deus. Você almoça só uma vez na semana. E quer ser forte quando o anticristo chegar? Quando o anticristo chegar, ele vai dar na cara de um monte de crente que nunca lê a Bíblia e nunca ora. Vocês estão comigo, gente? Eu acho que vocês acham que eu estou pregando essas mensagens dos últimos dias à toa. Claro que não. Terceira coisa, estudando e conhecendo a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Custou muito caro para ela chegar na sua mão. Muita gente morreu, você não sabe disso. E precisou um grande investimento do céu, da Trindade e dos anjos para poder registrar toda a história da redenção, para fazer com que a gente tivesse no computador, no celular ou em papel a história da salvação registrada para nós. Valorize isso, porque custou caro, muito caro. Quarta coisa, tenha uma vida de oração. Arroz, feijão, carne, batata, tapioca, ovo, bacon, churrasco, né? Picanha, coisa do céu, coisa do céu. Picanha é coisa do céu. Né? Tendo uma vida de oração. 5, servindo os irmãos com seus dons e talentos. Você não consegue desenvolver espiritualidade na comunhão com os outros se você não serve os seus irmãos. Vertical, horizontal. Você só desenvolve a sua espiritualidade andando assim. Não dá para andar só assim. Porque a vida cristã também é serviço aos irmãos. Sou um e carne com Deus. Tá. Qual é a tua vocação? Está atendendo o teu chamado? Qual é o seu chamado? Como é que você está servindo os irmãos? Não gosto muito de igreja, não. Não gosto muito de ministério, não. Nem vou muito na célula. Mas, meu relacionamento com Deus está mentiroso. Hipócrita. Porque isso é impossível. Pela palavra de Deus, isso é impossível. E não adianta eu botar mel no seu coração para fazer alguém acreditar nessa bobagem. Porque você não desenvolve espiritualidade buscando comunhão com Deus sem servir aos irmãos. A gente só cresce em espiritualidade cobrindo todas as áreas. No vertical e no horizontal. A cruz aponta para cima, aponta para os lados, braços abertos, para servir e abraçar todo mundo. Amém, gente?
servindo aos irmãos com seus dons e talentos. Lembra que as parábolas que se seguem, tem a parábola dos talentos. Amado, isso é muito... Lembra que são as parábolas do juízo final. As parábolas do juízo final. Dentro delas, a próxima parábola que eu vou pregar é a parábola dos talentos. Não pense que você vai subir com Jesus se você, na tua vida cristã, não está dedicado a servir o próximo. Ah, mas eu já criei em Jesus. Meu filho, a salvação não é uma passagem. Você compra e vai garantir para quando acontecer, quando o dia e hora chegar. A salvação é algo que você vive ou você não vive. A salvação é algo que você vive ou você não vive. Obrigado. Sexto e último. Contribuindo, como você desenvolve essa espiritualidade? Contribuindo com o seu tempo, talentos, dons, talentos, amor, dinheiro. Isso mesmo. Se tudo que é seu é de Deus, seu dinheiro também é. Porque a obra de Deus precisa de investimento. Tudo precisa de investimento. Para alcançar o sul da Espanha, como a gente alcança, precisa de grana. Para sustentar a nossa ina de Moçambique, precisa de grana. Os visitantes, aqueles que estão, nossa classe de integração, nós enviamos recursos para 2 polos missionários transculturais. Nossa ina em Moçambique, nós temos uma ina em Moçambique, e está para abrir outra, e uma missão de resgate de refugiados que cai ali em Almeria, no sul da Espanha, bem próximo de Granada. A gente envia grana para eles, investimento financeiro, para sustentar a obra de Deus, para fazer tudo que a gente precisa fazer, nós precisamos de grana. Precisamos de investimento. Para fazer mais, a gente precisa de mais dinheiro. Sabe por que eu falo isso sem o menor pudor? Porque a gente é responsável com todo o dinheiro que entra nessa igreja. Então a gente pode falar assim, com autoridade e liberdade, porque nós agimos corretamente, com todo o recurso que entra aqui. Na classe de integração vai ter um dia que eu vou falar só sobre dinheiro. Nós investimos nas pessoas. As ofertas que você coloca no caixa da igreja para missões, a gente envia para lá. A gente é responsável com as coisas. Há todo um esquema para cuidar, para que tudo funcione da maneira correta e funcionar muito bem. Sim, é preciso investir grana para financiar a obra de Deus. Isso vem principalmente do povo de Deus. Tudo custa dinheiro. Essas luzes, esse ar-condicionado, pago com dízimo. A cadeira que você está sentado, paga com dízimo. A luz, paga com dízimo. A mídia, paga com dízimo. Os funcionários, pagam com dízimo. A cantina, pago com ofertas e dízimos. Tudo que funciona aqui, pago com dízimo. E que história é essa assim? Não sei se eu vou dar o dízimo. Só você sentar na calçada. Porque tudo que está aqui dentro foi pago com dízimo. Acha que eu estou sendo duro? Acha mesmo que eu estou sendo duro? Duro vai ser falar com Jesus e explicar. Aí eu quero ver. Explicar para Jesus por que você não era fiel. Explicar para Jesus por que você não orava. Explicar para Jesus por que na tua agenda a oração e a leitura da palavra e a consagração e jejum estava em 3º, 4º, 5º lugar. Explica para Jesus aí que vai ser duro. Explicar. Por que você não buscou enchimento do Espírito Santo? Explica para Ele. Que pagou o preço, abriu mão de tudo da glória para ser crucificado no Calvário há 2000 anos atrás. Ele abriu mão de tudo por você. Explica para Ele por que você dá meia dedicação para Ele. Explica. Eu estou generalizando, amém, amados? Ok? Né?
Eu estou generalizando. Eu estou batendo, tem gente batendo em todo mundo, né? Está todo mundo no balaio, eu estou sentando a borracha em todo mundo, de uma vez só, né? Aí, quem precisa ouvir, ouve, e no fim dá tudo certo, amém, gente? Tenham paciência comigo, tá? Amém, queridos? Vocês continuam me amando? Eu preciso disso. Tá bem, gente? Contribua com o seu tempo, talento, amor e investimento para o cuidado e crescimento dos santos e evangelizando. Nós precisamos passar a mensagem do evangelho para frente. Eu não posso economizar isso, represar a unção evangelística. Eu não posso represar tal coisa. Se eu represar o testemunho de Cristo na minha vida, morre. Não dá. Então, o que a gente precisa ali para desenvolver nossa espiritualidade? Primeiro, novo nascimento. Segundo, vida em comunidade. Terceiro, estudando e conhecendo a palavra de Deus. Quarto, tendo uma vida de oração. Quinto, servindo os irmãos com seus dons e talentos. 6, contribuindo com seu tempo, talento, amor e investimentos para o cuidado e crescimento dos santos e evangelizando. Fica de pé comigo, vamos encerrar.